Eu acho que o planejamento ele é impossível de você desassociar de pesquisa. Para mim são duas coisas que estão extremamente associadas. Primeiro porque quando a gente começa a planejar alguma coisa, a gente parte dos olhares internos, quer dizer, do cliente, da marca, da própria marca, as questões de mercado, então todas as concorrentes, todas as tendências de mercado, e aí já entra bastante pesquisa, bastante insight que vem de pesquisa, e inevitavelmente um olhar do seu público, do seu consumidor, do seu cliente, que de novo é recheado de pesquisas, porque é a única forma de você realmente conseguir ter alguma informação mais palpável, mensurável sobre o que ele acredita, o que valoriza. Então, para mim, a pesquisa e o planejamento são quase uma relação simbiótica, né? Não dá para a gente desassociar. Especificamente sobre os projetos que eu ando desenvolvendo, eu acho que a gente tem aí uma questão muito séria de uma tendência nova, de novos meios de comunicação, né? Seja mídias digitais, que está bastante forte, sejam novas regulamentações no que diz respeito à comunicação, vídeo agora, questão de remédio, por exemplo. Isso muda extremamente a forma que o consumidor se relaciona com aquela categoria. E aí entra de novo uma questão séria de pesquisa, que é entender essa nova dinâmica do consumidor com aquela categoria, como é que se acontece o processo de compra, de escolhas. E eu acho que a pesquisa vem aí dando um suporte fundamental para poder nos ajudar a entender essas relações, né? E acho que tem outra etapa extremamente importante também, que é, depois de tudo desenvolvido, depois de todas as teorias, digamos assim, que a gente faz, que o planejamento, no final das contas, a gente amarra uma série de informações e cria teorias, né? Teorias baseadas, obviamente, em fatos, mas são teorias, e a gente precisa testar isso, né? E eu acho que aí tem outra etapa extremamente interessante da pesquisa, que é a possibilidade de ver a aderência do que foi desenvolvido com o nosso público-alvo, né? Com o nosso consumidor, com o nosso cliente. Então, de novo, a pesquisa vem aí dar um suporte muito interessante, até para a gente entender, a gente chama algumas pesquisas, até a gente chama de disaster check, né? Que é entender se tem alguma questão ali que não consegue ser entendida, ou que tem uma leitura diferente do que a gente acreditou que fosse ter. Isso pode afetar todo o planejamento, toda a comunicação, o discurso da marca. Então, acho que a pesquisa tem aí de novo um papel muito importante de verificar se o que está sendo construído tem relevância para quem vai ter que receber aquela informação. Acho que a pesquisa, para mim, ela é quase que o começo, meio, fim do processo de planejamento. E a gente costuma usar muitíssimo também depois da etapa de criação, né? Até, às vezes, já com o layout desenvolvido, uma peça desenvolvida, um projeto desenvolvido, a gente faz pesquisa de usabilidade, de como é que funciona, qual é a relação da pessoa com aquela peça, que informação ela está absorvendo, seja através da imagem, do texto. De novo, para mim, a pesquisa vem aí como um fator extremamente importante. Eu acho que hoje é quase inevitável a gente considerar o processo de pesquisa numa construção de marca. Eu acho que é quase que, para mim, é quase como se a gente não fizesse pesquisa, quase como se a gente achasse que a gente tem o poder de saber o que os outros querem, né? E é inevitável que nossas vivências, né? Toda a nossa história de vida, as nossas experiências nos diferem um dos outros, né? E aí por isso é tão importante a gente entender efetivamente o que o outro está pensando. Então, as pesquisas hoje em dia têm uma direção até muito mais interessante do que tinha no passado, que a gente tentava meio que pasteurizar, né? Toda mulher que mora no bairro tal, que tem entre 20 e 30 anos, que tem um filho, pensa dessa forma. Não é. Então, acho que hoje em dia as pesquisas estão muito mais ricas nesse sentido, inclusive em termos de estímulos, né? Porque a gente começa a conhecer mais o nosso perfil de entrevistados e de pesquisados, digamos assim, e aí a gente consegue construir dinâmicas muito mais ricas, né? Que nos possibilitam ter insights mais interessantes. Então, eu diria que a pesquisa, para mim, é uma questão quase que é essencial no processo, né? E eu não diria que no processo de planejamento, eu diria que no processo de construção de uma marca, ponto, né? Porque, independente do tamanho do planejamento dentro daquele processo, né? Às vezes a gente está fazendo uma campanha, o planejamento é muito mais focado naquela campanha específica, uma coisa mais sazonal, mas no final das contas a gente está construindo uma marca de longo prazo, né?
Então, tudo que a gente constrói precisa ser percebido da forma que enriquece a marca. Acho que a pesquisa nos possibilita entender efetivamente quais são os pontos cruciais que precisam ser trabalhados, seja numa campanha, seja num processo de relacionamento de longo prazo entre uma marca e um público. Eu estava coletando um material para mandar para um cliente e era especificamente sobre classe C. E aí a gente começa a descobrir os valores dessa classe, né? E eu fiquei impressionada que a penetração de smartphone na classe C é maior do que na classe AB. E a gente pressupõe que o smartphone é mais caro, então que não vai ter acesso à classe C. Então esses nossos preconceitos, né, nos impedem muitas vezes de construir um planejamento interessante para uma marca. E eu acho que a pesquisa vem aí para romper um pouco com isso e nos obrigar a nos desfazermos desses preconceitos e rever as coisas sobre uma outra ótica, né? Uma ótica mais verdadeira, menos viciada, digamos assim.